Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Amém. Irmãos, se vocês focarem, vocês vão enxergar basicamente três coisas. Um púlpito, que é um objeto inanimado, não tem alma, é um púlpito. Um ser humano, que é um ser animado, tem alma. Não obstante, é um sujeito extremamente pecador. Existe 6, 7 bilhões igual a ele no planeta Terra. Mas nós temos também diante de nós a palavra de Deus. O que faz a diferença agora é a palavra de Deus. Não é o lugar onde ela é apoiada, nem onde ela é verbalizada, mas quando o Espírito toma esta palavra e aplica com poder e graça na sua vida e na minha vida. Com esse Espírito, eu queria convidar a todos para que abrissem a sua Bíblia comigo, por favor. Em Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3. Todo o capítulo. Jonas, capítulo 3. Todo o capítulo. Eu queria que você focasse toda a sua atenção no texto e depois na exposição do texto. O tema da nossa mensagem é a graça de Deus e o arrependimento humano. Poderia ser a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, 2 pontos. Olha o sermão de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior, o mais velho, até o menor, desde o mais rico até o mais pobre, desde o mais culto ao analfabeto. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, símbolo de arrependimento, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aleluia. Vamos orar, gente? Se você quer ouvir a palavra de Deus, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e abra o seu coração neste momento. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço que Tu fales conosco, Deus. Que Tu fales ao nosso coração, Deus. Que a Tua mensagem, Pai, caia sobre nós com graça. Que Tua palavra, Pai, gere mudanças profundas
em cada um de nós aqui esta noite, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nos momentos mais difíceis da vida de Jó, ele fez 16 perguntas a Deus. E ele não obteve uma resposta sequer. Pelo contrário, ele recebeu de Deus outras 70 perguntas. Depois que Jó ouve essas 70 perguntas da parte de Deus, Jó dá um brado. Então respondeu Jó ao Senhor. Aí Jó responde: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Porque eu chamo esse texto de gloriosa conclusão, porque nada, absolutamente nada, pode se interpor entre Deus e você. Não há nenhum obstáculo entre Deus e nós. Quando a graça de Deus quer se manifestar na nossa vida, ela vai se manifestar. Todos os obstáculos são tirados. É muito claro aqui no texto essa verdade sublime. Por exemplo, a rebeldia de Jó não fez com que Deus desistisse de salvar os ninivitas. A rebeldia do profeta não fez com que Deus alterasse os seus planos. Pelo contrário, diz a palavra de Deus que Deus moveu a natureza para que seu plano de salvar Nínive fosse cumprido. Uma tempestade sobreveio de tal maneira que mudou o curso da história dos tripulantes de Jonas e de Nínive. Deus moveu um grande peixe para que esse grande peixe engolisse Jó e ficasse 3 dias sem vomitá-lo, até que no 3º dia ele vomita Jó para fora, Jonas. A soberania e a graça de Deus sempre vão prevalecer diante da rebeldia dos homens. Irmãos, olha algumas lições preciosas que de cara nós percebemos aqui nesse texto. Primeiro, é Deus dando a Jonas uma nova oportunidade. No verso 1, a palavra de Deus nos diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, segunda vez, Jonas desistira de ser profeta. Jonas desistira de ser pregador. Jonas desistira de Deus. Jonas desistira de viver na presença de Deus. No entanto, Deus não desistira de Jonas. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Isso é maravilhoso. E a Bíblia está repleta de exemplos. Abraão, o grande Abraão, o pai da fé, homem de Deus extraordinário. A Bíblia diz que era amigo de Deus. Pisou na bola algumas vezes. E Deus não desistiu de Abraão. Abraão continuou sendo o pai da fé. Jacó, o usurpador, enganador, um homem extremamente malicioso, mas Deus não desiste dele. O deixa manco, mas o deixa abençoado. Moisés, cheio de desculpas, querendo fugir
de todas as formas de ser profeta de Deus. Deus não desiste de Moisés. Davi, homem segundo o coração de Deus. Gente do céu, Davi aprontou a beça. Como este homem aprontou? Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não desistiu de Davi. O rei mais perverso da história de Israel, Manassés, mandou serrar Isaías ao meio, queimou os seus filhos, oferecendo os seus filhos a demônios. Mas Deus o salva, Deus o transforma. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo, João Marcos, Pedro, Geraldo Márcio. Aí você pode colocar o seu nome na lista aqui. Alguém já disse, eu concordo plenamente. A vida cristã é a vida que não passa de uma série de recomeços pela graça divina. É interessante que nós, seres humanos, nós não costumamos dar muitas chances para as pessoas. Mas Deus não, pelo contrário. Ele é extremamente pródigo em nos dar uma nova oportunidade. Às vezes, quando acontece uma queda moral, financeira, conosco, as pessoas zombam, as pessoas escarnecem, elas fazem chacota, alguns até vibram. Mas diz a palavra de Deus, que Deus olha com graça, com compaixão, e Ele diz, olha, a minha mão está estendida para te levantar. Estende a tua aí, vai. Estende, vai. Aí. Levanta. Deus restaura novamente o seu profeta e novamente comissiona o seu profeta. Segunda coisa que este texto nos mostra, que é graça pura de Deus, é que Deus chama o seu profeta, comissiona o seu profeta e dá a ele uma mensagem para pregar. Está aí no verso de número 3. Número 2, dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi. Ele vai. E é interessante que a palavra que Jonas teria que dirigir aos moradores de Nínive não era uma palavra de Jonas, era uma palavra de Deus. Até porque, se a palavra que Jonas dirigisse a Nínive fosse dele, ai de Nínive. Porque Jonas odiava os ninivitas. Ele preferia deixar de ser profeta. Ele preferia viver na Espanha do que viver em Israel e ser profeta de Deus. Mas Deus diz, vai e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Isso é maravilhoso. Porque as palavras que mudam a sua vida, a minha vida, são palavras de Deus. A palavra do pregador, gente, ela não tem importância nenhuma. A palavra que Deus promete que não voltará vazia, não é a minha, é a dele. E ele só tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Nós somos apenas mordomos. Nós somos aqueles que se dirigem até a despensa, pegam o alimento e servem. Mas a despensa não é nossa. Isso aqui, gente, não é lugar de relações públicas. Aqui não é lugar de contar caso. Aqui é lugar onde a palavra de Deus tem que ser exposta com fidelidade e com autoridade vinda do Espírito. O banco não pode mandar no púlpito. Ai, meu Deus do céu, fulano entrou aqui, eu não posso pregar tal mensagem. Não. O que conduz a mensagem é a palavra de Deus. Não é nem o banco, nem o púlpito, é a palavra de Deus. Terceira coisa, gente. Jonas está disposto a pregar a verdade de Deus, mas sem nenhuma compaixão. Isso é extremamente assustador. O problema aqui não é que Jonas está pregando a palavra errada. O
problema é que Jonas está pregando errado. Deus nos chama para pregar a verdade, mas a verdade deve ser pregada em amor. Jonas prega com raiva. Jonas prega com mágoa, com ressentimento, com furor. Prova disso que ele fica lá no alto do monte para ver se o juízo de Deus vai descer ou não sobre Nínive. Ele não acredita na conversão dos ninivitas. E é interessante que este homem chamado Jonas, ele é encurralado o tempo inteiro pela graça de Deus. Mas na hora de mostrar graça, ele não demonstra nenhuma. Você já pensou? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eu acho que o conteúdo está correto. Mas a palavra não. Seria mais ou menos assim, olha. Se convertam dos seus pecados, senão Nínive será destruída. Mas ele faz uma afirmação. Ainda daqui 40 anos, Nínive será destruída. Isso é assustador. Porque o homem que foi laçado pela graça divina, foi o primeiro a andar de submarino, por causa da graça divina. Deus devolveu a ele o seu ministério profético. Este homem não demonstra graça em hora nenhuma. E a Bíblia diz que quando nós somos alcançados pela graça, nós temos que mostrar graça às pessoas. O perdão recebido é o perdão oferecido. Nós devemos perdoar como nós fomos perdoados. O problema aqui não é que ele pregou um sermão duro. O problema é que ele pregou um sermão com um coração duro. Você pode pregar uma mensagem dura, mas seu coração não pode ser duro. Ele pregou um sermão pela metade, irmãos. Porque ele só fala do juízo, ele não fala da misericórdia. Só se isso na Bíblia tem, na minha não tem. Olha aí, ó. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele pregou metade do sermão. E a palavra subvertida aqui é a mesma palavra usada para Sodoma e Gomorra. Irmãos, a palavra subvertida é de cabeça para baixo. Seria mais ou menos assim. Daqui 40 dias, todos vocês estarão de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Totalmente debaixo do tacão do juízo divino. Outra coisa que o texto nos ensina. Deus, ao contrário do profeta, ele nos chama ao arrependimento e não ao juízo. Quer ver como isso é farto no livro de Jonas? Olha o capítulo 1, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus está dizendo, vai lá, fala para eles que tem muito pecado lá, para eles pararem com isso. No capítulo 3, verso 2, nós lemos, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Capítulo 4, verso 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Perceberam? Deus não é traiçoeiro, gente. Deus não pega você de supetão. Deus não pega você na esquina, em um dia ruim, e diz, agora sim, vou dar uma cajadada na cabeça dele. Deus toca a trombeta para que você abra os olhos, para que você caia em si, para que você se arrependa dos seus pecados. Aí sim, ele pode derramar e derrama taças de ira. A gente apresenta para as pessoas um Deus extremamente traiçoeiro. E os avisos de Deus são evidências
da misericórdia divina. Você está achando que Deus não está mandando um aviso para você aqui hoje, não? Claro que está. Não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E é interessante que Nínive aparece como sendo uma grande cidade. E é uma grande cidade em todos os sentidos, em tamanho. E era o maior poder bélico daqueles dias. Estava assim, ó, em China, Estados Unidos, em poderio bélico. Mas era também, irmãos, grande em pecado, em promiscuidade e em maldade. Aí Deus diz assim, olha, é muita gente, é muito poderio bélico, mas eu tenho uma compaixão de Nínive, porque diante de mim, Nínive não passa de um pó, que não dá para ser pesado em balança de ourives. Não é isso que Isaías diz? Que ele pega as nações e... é tão grande, mas coitadinha de Nínive, desse tamanhozinho perto de mim. Aí, irmãos, Jonas prega um sermão esquisito, pela metade, mas Jonas, em matéria de resultado, é o maior de todos. Jeremias pregou 40 anos, não teve uma conversão. Jonas pregou meio sermão e converteu uma cidade inteira. É a maior história de avivamento de todos os tempos. É o profeta mais sucedido da Bíblia. O mais sem vergonha, desculpa a expressão. Está aí o Jonas. E os sinais de arrependimento aqui, são todos eles notórios. Primeiro, irmãos, tristeza excessiva. Diz o verso 5, que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Irmãos, proclamar jejum aqui significa uma expressão de penitência radical. Se vestir de saco significa lamento, luto, humilhação. Eles se humilharam ao extremo. Eles lamentaram ao extremo. Isso é arrependimento. Não era apenas remorso, mas é algo que brotou da alma, do coração desses pagãos. E a segunda vez que Jonas percebe Deus agindo na vida de pagãos. Imagine, irmãos, eu faço uma convocação na cidade. Venham todos à igreja presbiteriana do Vale do Sol para nós orarmos pelo nosso país. Só vem pagão. Dentro do navio só tinha pagão orando. O profeta estava roncando, estava dormindo. Venham para que nós possamos compadecer-se da cidade, do país, quiçá do mundo. Aí vem os pagãos trazendo cesta básica, cobertores, trazendo palavra de conforto, e os crentes dormindo. Aconteceu isso com Jonas, gente. Os pagãos não queriam jogar Jonas de jeito nenhum no mar. Eles jogaram a carga, até que não teve jeito, a Jonas, joga-me. Joga-me. Aí jogaram Jonas, cessou a tempestade. Agora a gente vê pagão, com cinza na cabeça, com lamento nos lábios, se vestindo igual crente, se vestindo igual israelita. E é interessante que diz a palavra de Deus, que o arrependimento alcançou a todos. Quando você encontrar várias vezes essa expressão do maior ao teu menor, tem a ver com a idade, tem a ver com riqueza, tem a ver com intelecto. E é interessante que o arrependimento começa de cima para baixo. Diz que o rei
Verso 6, chegou essa notícia ao rei de Nínive, levantou-se do trono, tirou-se as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinzas. Imagine o rei, tirando aquelas roupas luxuosas, tirando os seus anéis, a sua coroa, e se enrolando naquele pano áspero, que coça a beça, e se assentando, não se assentando em uma poltrona confortável, mas em cinzas. Sabe por que o rei se arrependeu aqui? Creio eu, porque o rei entendeu algo que todos nós precisamos de entender, que não há portas especiais no céu. Não há uma porta que os reis entrarão, que os militares entrarão, que os professores entrarão, que os pastores entrarão, que fulano, não, só uma porta, só passa por ela arrependidos, servos, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não tem porta especial no céu. Ô irmãos, tem outra explicação, a não ser a atuação do Espírito Santo aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os ninivitas não tinham Bíblia. Eles cultuavam outros deuses. Eles ouviam coisas a respeito de Israel e o Deus de Israel. Mas aqui o Espírito Santo sopra. E pessoas caem diante deles. E eles se voltam para Deus. E é bonito o que diz aí no texto, irmãos. Olha comigo o verso 5 de novo. Os ninivitas creram em Jonas, não é isso? É o texto? Creram em Deus. Só esse pedacinho, vamos lá, vamos juntos, vamos lá? Os ninivitas creram em Deus. Aleluia. Olha o verso 9. Olha que humildade. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele está dizendo, olha, eu não acredito, eu não estou aqui de pano, de saco, porque eu creio em Jonas. Eu estou aqui porque eu creio em Deus. Eu creio no Deus de Jonas, no Deus de Jonas. E é interessante aqui, que eles não recorreram aos deuses, mas eles recorrem ao Deus dos deuses. Ele suplica a graça de Deus. Lá em Lamentações, o problema nosso é que a gente lê a Bíblia muito mal lida. Naquela mesma toada, onde está escrito que quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, o profeta tem a humildade de dizer, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança para nós. Mesma coisa, a oração de Jeremias, a oração que Jeremias fez e mandou que o povo de Israel fizesse, é a mesma oração do povo de Nínive, talvez, quem sabe, pode ser. Eles não saíram com aquela, não, eu determino que não vai acontecer nada. Que isso? E olha que abandono radical do pecado. Mas sejam cobertos, verso 8, de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Gente, rei é rei. Até os animais ficaram de jejum. Já pensou? A vaca está lá. Criança de peito, de jejum. Um jejum extremamente radical. E o pecado que destacava em Nínive era a violência. Até hoje, Nínive é considerado o povo, os ninivitas, os assírios, os mais cruéis de todos os tempos. Uma das formas de tortura
dos ninivitas eram as 4 estacas. Eles fincavam 4 estacas, esticavam a pessoa pelos pés e pelas mãos, tiravam uma pele do sujeito todinho, jogava sal e deixava ele ali, à mercê do sol e à mercê dos bichos. Isso é uma das torturas. Irmãos, quantos homens e mulheres de Deus, que eram pecadores radicais, se abandonaram do seu pecado e viraram uma bênção na mão do Senhor. Raabe, meretriz, que fazia ponto na praça central de Jericó, isso por minha conta, tá? Rodando bolsinha. Era mulher da vida, é alcançada pela graça e se torna mulher de vida. Está na genealogia de Jesus, está em Gálatas, está em Hebreus, na galeria da fé. Zaqueu, cobrador de impostos, se arrepende dos seus pecados, devolve tudo aquilo que ele roubou e se torna um seguidor radical de Jesus. Aquele torturador, lá de Filipos, que nós chamamos de carcereiro, deu uma sova, um coro daqueles, em Paulo e Silas. Meia-noite, ele ouve Paulo e Silas cantando: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Treme tudo. As grades se abrem. Ele vai se matar. Paulo, para. Ninguém fugiu. Ele fica assim: meu Deus, este povo aqui é diferente. O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele leva Paulo para a casa dele, limpa as feridas, ele faz o curativo, aí Paulo batiza ele ali, juntamente com a sua família. Aí, irmão, tem uma expressão aí, que muita gente fica extremamente assustada, quando você encontra na Bíblia. Não assusta não. Toda vez que você encontrar essa expressão, em vez de você falar assim: meu Deus do céu, que confusão, você dá um glória a Deus. Tá bom? Verso 10 comigo, por favor. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus o quê? Se arrependeu. Irmãos, o nosso Deus, Ele vê todas as coisas. Ele viu primeiro o quê? A malícia dos ninivitas. Depois ele viu a grandeza da cidade. Mas ele viu também o arrependimento de Nínive. Olha, Deus viu o pecado de Nínive, Deus viu a grandeza de Nínive, mas Deus também viu o arrependimento de Nínive. O arrependimento de Nínive. Agora, Jonas era tão insensível que Jonas não viu o arrependimento de Nínive. Ficou lá em cima, depois eu prego o capítulo 4, esperando a destruição de Nínive. Irmãos, essa palavra arrependeu aqui é uma antropopatia. Deixa eu explicar este palavrão que eu acabei de falar aqui. É quando nós atribuímos sentimentos humanos a Deus. Quando nós falamos que Deus se arrependeu, nós estamos atribuindo a Deus um sentimento humano. Porque não tem uma palavra que dá para colocar aqui. Por exemplo, a mão de Deus. Isso é antropomorfia. É da forma a Deus. Isso aqui é uma antropopatia. Atribuir sentimentos humanos a Deus. Não tem nenhum erro não, gente. Fica tranquilo. Em vez de ficar assim, com aquela pulga atrás na orelha, dá um glória a Deus e aprende essa palavra antropopatia. Porque a maioria das pessoas que perguntam para você não sabe o que é uma antropopatia. Tá bom? Irmãos, aquela cidade era perversa, violenta, injusta, ateia, orgulhosa. Agora é uma cidade humilhada, quebrantada, arrependida, de joelhos e convertida. Irmãos, deixa eu tentar ilustrar este arrependeu-se de Deus aqui. Você recebe da CEMIG um papelzinho dizendo: olha, se você não pagar a sua conta nos próximos 15 dias, eu vou cortar a sua luz. Aí você vai e paga
A CEMIG não corta a luz? Quem mudou não foi a CEMIG, quem mudou foi quem? Oi? Foi você. Quem mudou aqui não foi Deus. Quem mudou aqui foi Nínive. Qual que é o tema da nossa mensagem? A graça de Deus e a responsabilidade humana. Quem se arrependeu aqui, irmãos? Nínive. Nínive se arrependeu. A luz não foi cortada porque Nínive pagou antes. Pagou antes. Irmãos, eu quero terminar fazendo algumas aplicações assim básicas. Básicas. Arrepender-se é mais do que ter vergonha do que se fez. É envergonhar do que você é. Você peca porque é pecador. O problema nosso é que muitas vezes nós nos envergonhamos daquilo que fizemos e não daquilo que somos. Então, quando passa a vergonha daquilo que nós fizemos, nós voltamos a fazer. Nós devemos, irmãos, nos arrepender daquilo que somos e mudar a nossa rota. Isso é arrependimento. Um sujeito que acorda depois de uma noite em que ele passou no prostíbulo, gastou tudo que tem, ele acorda arrependido do que ele fez, mas não do que ele é, adúltero e alcoólatra. Mas ele acordou arrependido de ter gastado tudo que tinha e ter que brigar com a mulher agora. Essa é a diferença. Segunda coisa, gente, arrependimento genuíno envolve 3 elementos: intelecto, razão, emoção e vontade. Primeiro, intelecto. Você para, pensa e diz: puxa vida, o que eu fui fazer não deu certo. Emoção, vem aquela dor, aquela angústia profunda. E a vontade de corrigir. Quer que eu dê um exemplo? O filho pródigo. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu passo fome? Isso é intelecto, ele raciocinou, ele pensou. Caramba, eu estou aqui desejando comida de porcos e não tenho. Os empregados do meu pai têm pão com fartura. A emoção, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E a vontade, ele levantou e foi. Envolve essas coisas. Às vezes a gente fica só no intelecto, fica só na mente, não vai para a emoção, não gera aquela dor, aquela vergonha, aquele alto nojo que Ezequiel vai falar lá no livro dele, nojo de si mesmo, e aquela vontade enorme de mudar. Terceiro, os avisos de Deus não são ameaças de um Deus raivoso. Os avisos de Deus são recados de um Deus gracioso. Está vendo como é que Deus é raivoso? Não. Deus é gracioso. Esse é o recado de Deus. E por último, você e eu devemos urgentemente nos posicionar diante do mundo. Deus nos mandou a Nínive e a gente não tem ido. Hoje ninguém está entrando em um barco, em um navio. Às vezes a gente entra dentro de casa. Às vezes a gente entra no trabalho e diz: olha, estou atarefado demais, eu não tenho tempo. Às vezes a gente entra na de Moisés: eu não levo jeito para a coisa,
Isso é para Geraldo Márcio, que é pago na igreja. E para outros, não tenho nada com isso. Nínive está aí, gente. Está aí. Os ninivitas estão aí. Doido para alguém chegar perto deles, abrir a boca e falar assim: olha, tem jeito para você. Tem jeito para você. Toda hora a gente vê ninivitas aí, que não querem Jonas de jeito nenhum, mas que querem Jesus. O problema dos ninivitas sempre foram com os Jonas da vida. Com os pastores, com a crentaiada. Eles estão doidos com Deus de Jonas. Com Deus dos crentes. Jesus Cristo. Que é o mesmo, né? Abre a boca, gente. Percorre Nínive. Às vezes a gente não precisa nem percorrer, Nínive vem a gente, né? Enquanto isso, os pagãos estão fazendo reunião de oração. Aí nós temos, desculpa, quase que um desabafo, nós temos 10 heroínas, toda segunda-feira aqui, de joelhos ali embaixo, por todos nós, clamando por Nínive, clamando por Nínive. E os demais estão dormindo, estão dormindo. Fica de pé, por favor. Onde você está? O que muda a sua vida e a minha não é aquilo que você ouve, mas as decisões que você toma a partir daquilo que você ouve. Ainda que com má vontade, vá para Nínive, por favor, em nome de Jesus. Vá para Nínive. Vai. O Espírito Santo faz a obra, mas vai para Nínive. Eu quero fazer um segundo apelo aqui esta noite. Se você tem andado assim como Jonas, dormindo, o sono do irresponsável, que você desperte hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro apelo. Se você está vivendo em pecado, que você se arrependesse de fato esta noite. Que você, à semelhança do filho pródigo, você caísse em si esta noite, em nome de Jesus, e acertasse a sua vida. Vamos orar? Cabeça curvada, olhos fechados e coração aberto. Ó Pai, nós suplicamos, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite de milagres, ó Pai. Que pessoas possam acordar, se colocar de pé e se apresentar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que esta noite também, ó Deus, seja uma noite de reconciliação. Que pessoas possam acertar a vida contigo, em nome de Jesus. Se arrepender dos seus pecados e se cobrir com o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Que a nossa igreja, ó Pai, a Igreja Presbiteriana do Vale do Sol, se levante para anunciar o Evangelho de Jesus, o Evangelho poderoso, o Evangelho que transforma, o Evangelho que ressuscita mortos, que transforma casais, que cura, que liberta, para o louvor da Tua glória.
Em nome de Jesus, amém.